Olá, Regiane, boa noite. Ana, tudo bem? Boa noite. De onde vocês falam? Vanessa, Aline, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Nath, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Priscila, de onde vocês falam? Eu tô em São Paulo, e vocês? Aqui a temperatura tá agradável. Oi, Nicole, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas. Bahia, Regiane, seja bem-vinda, querida. Bahia, que delícia. Obrigada por você estar aqui. Papel e caneta na mão. Vou trazer um conteúdo bem interessante para vocês. Oi, Nicole, boa noite. De onde você fala? Fortaleza, boa noite. Peruíbe, São Paulo, Nath, que gostoso. Tá calor por aí, gente? Boa noite, Robson. Seja bem-vinda, bem-vindo. Temos um pai aqui participando da nossa live. E temos aí uma quantidade interessante de pais participando, mandando mensagem nas caixinhas. É bem bacana perceber que os pais estão aí interessados em fazer a diferença. Pirenópolis, Goiás, Goiânia? É isso? Seja bem-vinda. Tá calor aí, Nath? Peruíbe? Muito boa noite. Vocês podem compartilhar essa live com as pessoas que vocês conhecem, com as mães que de repente estejam passando por um divórcio. Oi, Dene, eu fiquei de te responder, né? Que bom que você tá aqui. Eu vou anotar para não esquecer. Eu vou te passar a mensagem. O Dene me passou um direct e eu esqueci de responder. Vou te responder, Dene, me perdoe. Perdoe aí que eu esqueci mesmo. Lembrei agora com a sua mensagem aqui. Seja bem-vindo. Compartilhe essa live com as mães que vocês acreditam que possam ajudar, com as famílias que possam ajudar. Hoje a gente vai abrir as vagas para a Jornada da Mãe Solo, uma nova turma, agora para o mês de abril. Quem estiver na live hoje vai ter facilidade, a gente tem presente para quem estiver por aqui. E eu vou tirar também as dúvidas de vocês com relação à Jornada da Mãe Solo. E a gente vai falar sobre educação de filhos no divórcio. E eu decidi, a partir de um post da Luana Piovani, não sei se vocês estão acompanhando, mas o filho mais velho da Luana Piovani pediu para morar com o pai. O caso foi julgado lá em Portugal e o filho ele vai mesmo vir morar aqui no Brasil com o pai. E a Luana Piovani compartilha ali as dores de estar se sentindo de fato rejeitada pelo filho mais velho que vem morar com o pai no Brasil. E aí eu, lendo a reportagem, eu falei, nossa, essa é uma dor profunda, complicada, que a gente precisa conversar e tratar alguns pontos aqui nessa live. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu sou Sônia Portes, sou psicóloga, sou mestre em psicologia, sou escritora da coleção Mundo de Tina, que tá aqui atrás para vocês, sou filha de pais divorciados e também sou mãe, uma mãe divorciada, sou uma mãe solo e venho compartilhar com vocês os resultados das pesquisas que eu ando fazendo, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode evitar, né? A gente falou um pouco de ser mãe chata aqui mais cedo nos nossos stories. Então, como é que eu posso evitar ser essa mãe chata, essa mãe que cuida, que leva para a escola e o pai que de repente está ali só no final de semana curtindo, fazendo as vontades da criança? Como é que a gente faz para não sofrer tanto com essa questão no divórcio? É uma questão latente, real, é uma espécie de fantasminha que fica rondando as mães e é importante sim a gente falar e tratar disso, tá? A nossa aula, ela vai estar baseada, ela vai estar pautada em 3 pilares básicos. Quem quiser pode anotar. A gente vai falar sobre rejeição, sobre o que é rejeição, sobre as dores da rejeição. Trouxe um conteúdo bem bacana aqui para vocês. A divisão do amor entre pai e mãe nos filhos do divórcio, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, a gente vai falar sobre essa condição de como é que os filhos podem de alguma forma manipular os pais, sabendo dessas dores, desse medo de ser deixado, de não ser amado. E os filhos inteligentes como são, como que eles podem manipular as mães principalmente com relação a essa condição do divórcio. A gente vai explorar esses 3 assuntos aqui, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto a ser tratado é a questão da rejeição. Entendendo que
Se há divórcio, há dor de rejeição, e veja se isso faz sentido. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Primeiro ponto, todas nós em algum momento vamos sentir as dores da rejeição ou já sentiu as dores da rejeição. Ninguém é obrigado a ficar com uma outra pessoa sem desejar, ou porque tem um apartamento financiado, ou porque tem filhos para educar, ou porque tem as responsabilidades da vida de adulto. A gente está entrando no momento em que as pessoas já estão enxergando novas possibilidades, que estão ficando mesmo nos relacionamentos por outros motivos e não por essas obrigações que o casamento aí do passado acabava impondo a nós. Então, o primeiro ponto é: você não está livre das dores da rejeição. Você provavelmente já foi rejeitada em algum momento da tua vida, e se não foi, fica tranquila que você será, porque se você é um ser humano e se relaciona, em algum momento vão te incluir, em algum momento você será excluída. Pode ser no trabalho, pode ser numa roda de amigos, para uma festa, para um jantar, mas você vai sentir as dores da rejeição. E quando a gente sente rejeição, a gente vai tocar em ego, em vaidade, em controle, em uma série de questões que estão bem distantes do que a gente chama de amor, mas que a gente vai associar a essa questão que socialmente traz a posse, o controle relacionado a se o outro me ama, o outro precisa ficar comigo, e se eu me casei, eu tive filhos, o outro é obrigado a ficar comigo. Mas enfim, a gente não vai se aprofundar muito na questão, na condição de ficar ou não, mas se você foi casada e o marido pediu o divórcio, você sente as dores da rejeição. E se você tiver pedido o divórcio, você também vai sentir as dores da rejeição. E a pergunta é: por que, Sônia? Como assim? Hoje no Brasil, 70% dos divórcios, eles são pedidos pelas mulheres. Mas olha que interessante. Quando a mulher pede o divórcio, na maioria dos casos que eu atendo, ela de verdade não quer se separar. Quando a mulher pede o divórcio, é na verdade uma tentativa que ela faz de fazer com que o homem reconheça que ele precisa mudar, que ele precisa correr atrás. Oi, Sara, boa noite, seja bem-vinda. Que ele precisa correr atrás e que ele precisa fazer alguma coisa pela família para que esse casamento seja mantido. E aí a maioria das mulheres acaba dando um belo tiro no pé, porque os homens primeiro não entendem o que as mulheres estão tentando dizer para eles. A gente precisa ter um pouco mais de clareza na nossa comunicação, e a gente vai falar disso depois em outros momentos, mas o homem simplesmente sente o seguinte: se ela está pedindo divórcio, é porque ela não gosta de mim, e se ela não me quer, então eu vou procurar quem me queira. E é muito comum, a maioria de vocês me traz isso nas sessões, que o homem, assim que ele se separa, rapidamente ele já está no novo relacionamento. Ai, Sônia, é porque ele não liga, é porque ele não estava nem aí para mim. Não é isso. O homem tenta esquecer as dores do divórcio com outro amor, se distraindo, conhecendo uma outra pessoa, colecionando novas possibilidades e novas experiências na vida dele. Não necessariamente que ele não esteja sofrendo. Essa é, na verdade, uma estratégia que os homens acabam adotando para sobreviver à dor da rejeição do divórcio. Mas então, Sônia, de qualquer forma eu vou sofrer com a rejeição? Provavelmente. Nos meus atendimentos, quem pede o divórcio, que de repente o homem seguiu a vida, já está namorando, já está seguindo a vida, vem visitar os filhos e não está ligando muito para pedir para voltar para o relacionamento, a mulher tende a sofrer muito, porque para ela o homem não lutou pelo casamento. Então essa dor, ela precisa ser tratada, ela precisa ser olhada em terapia, ou no grupo, ou na jornada, mas você precisa olhar para o quanto isso te dói. Sônia, mas você está falando de rejeição de filho. Por que de repente eu preciso olhar para a rejeição do casamento se a gente está falando de rejeição de filho? Veja bem, se a rejeição do casamento não tiver curada, não tiver elaborada, se você não tiver clareza dos motivos do seu divórcio e por que você está dando determinados pontos, dói, né, Padua? Dói muito. Imagina, você não se recuperou nem da dor do divórcio e de repente o ex-marido já está namorando. Aí é outra pancada.
Aí de repente o seu filho te chama de chata porque na casa do papai é tudo muito mais legal, é muito mais divertido. Aí é outra pancada. E aí de repente o seu filho vira para você e começa a dizer assim: poxa mãe, será que eu posso ficar mais uns dias, mais um tempo lá na casa do meu pai? Aí é outra pancada. Se você não vai curando essas dores de rejeição, essas dores elas vão piorando, elas vão sangrando cada vez mais, elas tendem a abrir um pouco mais. E aí você vai, em algum momento, explodir, e a possibilidade de você começar a descontar essa frustração, essas dores de rejeição na criança, elas são muito grandes. Então você tem todos os ingredientes para ser a mãe chata e para afastar a criança de você. E o que a gente precisa trazer para uma relação no divórcio com a criança é conexão. Então a gente precisa entender o que está doendo aqui para não transferir essa dor para a criança e para que a criança se sinta acolhida, amada, orientada e não afastada do convívio com a mãe. Tá fazendo sentido, gente? Tudo bem, Lê? Seja bem-vinda, Suelen, Laís. Boa noite, meu amor. Laís é aqui da Jornada da Mãe Solo, está aqui conosco. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Fez sentido, gente, o que eu falei para vocês? O que vocês acham? Teve alguém aqui que pediu o divórcio na esperança do marido mudar, do marido perceber o que é que ele estava perdendo, para ele se tocar, que de repente você não ia estar ali para sempre à disposição dele, para sentir se de repente ele estava disposto a lutar pelo casamento, a pedir uma terapia de casal, a fazer alguma coisa para te reconquistar, e simplesmente ele não fez nada disso com a tua mala dele, foi viver a vida dele, e aí a dor da rejeição doeu e ainda dói, né? Doeu aí, né? Doeu, Sara? Porque aí de repente aquilo que era uma tentativa de salvar o casamento acabou sendo uma condição de repente, né, de abandono, de você se sentir abandonada. Não, Regiane, não entendi. Não, de forma alguma. Não fez sentido. É isso. Me conta aqui, comenta aqui, tá? Então vamos lá. Quando é que essa dor dói também? Olha que interessante. Na psicologia sistêmica, quando a gente vai estudar os casamentos e os grandes conflitos nos casamentos, olha só. A gente acaba encontrando pessoas com histórias de dor na infância, de desamparo na relação pai-mãe e que acabam trazendo as projeções, as carências da necessidade desse relacionamento com pai e mãe para o casamento. Então aqui tem um outro ponto importante para ser terapeutizado. Se eu estou trazendo para o casamento a função para o meu marido, que é a função do pai, de cuidar, de te proteger, de ser aquele que vai te prover em todos os sentidos, esse é um grande ponto importante, também é um pilar, é uma dor de rejeição que precisa ser tratada. E quando você se separa, que você percebe que um outro adulto, não foi capaz de te suprir, de suprir essa necessidade de carência afetiva que você vem arrastando desde a sua infância, e essa necessidade ela também não foi suprida no casamento, com o divórcio a situação tende a piorar um pouco mais. Quem estiver anotando, anote. Por quê? Olha só, muito comum, eu escuto de muitas mulheres que quando se separam, esperam dos pais um colo, um acalento, uma orientação, um apoio. E às vezes as mães que ainda têm os seus pais vivos, né? Elas acabam se frustrando muito com o comportamento desses pais, que geralmente não é um comportamento de colo, não é um comportamento de passar a mão na cabeça. E na verdade essa não é uma obrigação dos pais, porque hoje somos todas adultas. Então a rejeição ela é uma grande oportunidade para a gente se colocar no lugar de adulta e se perguntar: o que eu faço com essas dores? O que eu vou fazer com as minhas feridas? Ainda existe muita gente esperando a mãe dizer: minha filha, você tá certa. Minha filha, você faz tudo certo. Minha filha, eu estou aqui para poder lamber as suas feridas, para te acolher, para te orientar, para dizer que você está indo pelo caminho certo. E aquelas que têm mãe e pai acabam se frustrando muitas vezes com a conduta desses pais
que não passam a mão na cabeça. É verdade, Sara? Isso aconteceu aí? Não passam a mão na cabeça e as mães acabam se sentindo completamente desamparadas, porque você está sozinha, sem amigos, sem marido e com crianças pequenas em casa que dependem da sua estrutura emocional para poder passar por esse vendaval, por esse furacão da vida delas. Tá fazendo sentido? E aí você vai me dizer assim, mas Sônia, o que a gente faz com isso? Você tem duas opções básicas. Ou você senta e chora, se vitimiza diante a tudo isso, se deprime e não fecha nunca o luto do divórcio, ou você se levanta e você vai buscar alternativas e ferramentas para ser uma pessoa diferente, para se desapegar, para se livrar do controle, para se livrar da dependência emocional, para reconstruir, para fazer da tua vida, para fazer desse capítulo da sua vida um novo capítulo. Então, Ana está dizendo que fez aqui completamente. Você espera que os seus pais te acolham como se você fosse uma criança. E a maioria de vocês vem para terapia para chorar, para dizer, Sônia, os meus pais não me acolheram. A minha mãe não passou a mão na minha cabeça. E ela não vai passar, porque hoje você não é mais criança. Então responde aqui para mim, como é que você pretende se comportar daqui para frente? Você pretende se comportar como uma mãe solo, poderosa, protagonista do teu processo? Ou você pretende se comportar como uma criança que senta e chora e que quando o filho vai para a casa do pai ou quando o filho volta da casa do pai cheio de novidades, você está tão fechada na sua dor, tá tão infantilizada, tá tão vitimizada, que você não consegue ter uma postura, uma conduta de adulta quando seu filho volta da casa do pai, trazendo as novidades para você. Então você tem duas opções. Ou você usa essas ferramentas e vai construir uma vida diferente, uma vida como protagonista, ou você senta e chora, e aí a gente tem um passo para que esses filhos possam começar a ir se afastando de você, porque começa a ficar muito pesado, muito desagradável ficar perto de uma pessoa que está vitimizada, que está reclamando, que está deprimida e que não consegue buscar alternativas para se cuidar, para se tratar. É um caminho lento, mas é possível. Dói, Lina? Tá doendo aí? Desculpa, tá? Desculpa, mas o meu papel aqui é alertar vocês. A gente espera muito da vida e a gente precisa ter essa consciência de que com o divórcio a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande, desde que a gente tenha ferramentas para isso. A rejeição também faz a gente crescer muito. A rejeição nos obriga a sair da dependência emocional. A rejeição nos obriga a olhar para os nossos filhos como mulheres adultas, como mulheres que estão aqui para ajudá-los e não para fazer das nossas crianças o escudo das nossas dores de rejeição que a gente não curou. Fez sentido aí, Rosana? Tá? A gente precisa ter essa clareza para que a gente possa conduzir as dores do divórcio de uma maneira diferente. Isso é principalmente pelas crianças, é por nós também, é para o nosso crescimento, mas é para a gente pensar numa sociedade menos doente. Hoje, aproximadamente 80% dos adultos apresentam algum tipo de transtorno mental. A gente está com uma avalanche de famílias divorciadas, de mães solos dentro de casa, cuidando dos seus filhos, sozinhas, muitas vezes sem a participação do pai. E essa participação não é uma participação financeira, mas é uma participação emocional, de uma participação de pai, de função de pai. E toda essa frustração por não ter esse pai presente, esse pai que ainda a sociedade precisa construir, esse pai que ainda precisa entender qual que é o papel dele na educação dos filhos, porque os pais estão completamente perdidos, me perdoem os pais que estão aqui presentes, nós como mãe solo precisamos entender que no conto de fadas, eu sempre faço essa analogia, o príncipe encantado não vem, só vem o cavalo. Né? Aquela história da Branca de Neve, da Cinderela, que o príncipe encantado vem no cavalo, o príncipe não vem, só vem o cavalo. O que você vai fazer com esse cavalo? Essa é a vida real. E a gente não tem uma vida de princesa num palácio.
A gente tem uma vida muito mais de gata borralheira, que você vai trabalhar, vai cozinhar, vai cuidar das pessoas, precisa cuidar de você, é cobrado o tempo todo. Como é que você lida com tudo isso, tá? Então, primeiro pilar, rejeição, e aí eu te dou duas opções, ou você levanta a poeira, sacode e bora viver essa vida, ou você sempre chora e as dores da rejeição simplesmente vão te machucar e vão machucar também quem estiver por perto de você, tá bom? Tudo bem? E aí eu quero dizer para vocês que quando a gente fica irritada, quando a gente grita com a criança, quando a gente faz o que a gente não devia ter feito, quando a gente bate na criança, a nossa alma, né, ela acaba ficando devastada com essa tristeza, com essa forma de conduzir, tendo plena consciência de que você está fazendo a coisa errada. Gritei com meu filho, Sônia, bati no meu filho, tô aqui chorando porque eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo a coisa errada. E aí, como que a gente lida com tudo isso, né? O filho do divórcio, ele é o que mais sofre com toda a situação. Alguns dizem, são os pais que sofrem, são as mães que sofrem. Entre homens e mulheres, a mulher sempre vai sofrer mais do que o homem. A mulher sofre com o ciclo menstrual, ela sofre na gravidez, ela sofre com a desigualdade econômica, sofre com a desigualdade de gênero. A mulher sempre sofre mais por uma série de questões biológicas, psicológicas, sociais, culturais. A mulher sofre mais do que o homem em todas as circunstâncias. Mas diante do casamento, a criança sofre mais. E eu quero ressaltar isso para vocês, né? Imagina você num estádio de futebol, numa final de campeonato, sei lá, vou usar aqui São Paulo como exemplo. Tem gente de outros estados, mas eu tenho lá São Paulo e Corinthians jogando, né? E de repente você tá na arquibancada torcendo para os dois times, porque na verdade você gostaria que tanto São Paulo quanto Corinthians ganhassem. Só que se o São Paulo faz um gol, você não comemora muito. E se o Corinthians faz um gol, você também não comemora muito. Eu gosto dessa analogia para vocês entenderem que o filho do divórcio, ele está sempre pisando em ovos. E ele está sempre torcendo pelos dois, ele está sempre torcendo pelo pai e pela mãe. Mas ele está sempre pisando em ovos. E eu gosto de reforçar isso, porque se eu não consigo compartilhar com a minha mãe a experiência que eu tive no final de semana, seja ela positiva ou negativa, sem ela ter uma reação, sem ela pegar o telefone ligando para o meu pai, tirando satisfações, me enchendo de perguntas, estressando, me cansando de falar de coisas que de repente eu não esteja afim, eu vou me afastando dessa figura. Eu vou entendendo que aqui não é um lugar seguro, que essa figura não é uma figura de confiança, porque as coisas que eu conto para ela vai contar para o meu pai, ela conta para a vizinha, ela conta para a amiga, ela fica depois me questionando, então é melhor eu não contar. E aí mais uma vez a gente tem essa criança afastada da gente. E o antídoto para isso é conexão. Como é que você se conecta com o teu filho? Entendendo principalmente como é que você reage diante de algumas situações. Tá muito reativa? Não consegue parar para pensar? Precisa buscar estratégias para cuidar disso. Precisa cuidar da sua saúde mental. Eu trago alguns exercícios aqui para vocês, algumas práticas que eu compartilho com vocês aqui todos os dias nos meus stories. A Laís mesmo é uma que compartilhou comigo aqui no direct. Acordar mais cedo do que as crianças, para você ter um tempo para você se organizar, para você respirar, para você organizar o café com calma, para você mexer um pouco o teu corpo, para você se alongar, fazer exercícios físicos, manter o teu corpo ativo, disposto, saudável, investir em autoconhecimento, fazer psicoterapia, participar do grupo da jornada, estar junto com outras mães, compartilhando das suas dificuldades, escutando as dificuldades de outras mães também, lendo, estudando, procurando ser uma pessoa melhor sobre o quê? Sônia, eu estou sofrendo com apego, porque o outro seguiu a vida e eu estou aqui com a minha vida parada. Então vai estudar sobre apego. Por que as pessoas são tão apegadas? Sônia, eu estou sofrendo muito com a traição. Eu não consigo perdoar. Preciso estudar sobre o perdão. A vida é cíclica, as coisas têm começo, meio e fim.
Se a vida seguiu, a vida seguiu. E você está muito mais preocupada com a vida do outro do que com a sua própria vida. E isso vai te colocando num processo de ruminação do passado. Mas comigo ele não me levava para passear na praia, comigo ele nunca comprou esse carro, comigo ele nunca trocou o revestimento do banheiro que eu pedia para ele trocar. Agora para essa daí ele troca tudo, ele faz tudo, ele atende a todas aos pedidos dela, e você fica ali ruminando. Mulher de luz, Lina, obrigada, querida. Obrigada, você também é uma mulher de luz, eu tenho certeza disso, né? Se você está aqui, você é uma mulher de luz, né? Oi, Dani. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, o quanto você está muito mais preocupada com a vida do outro, o quanto você não está conseguindo construir a tua vida com propósito, o quanto você não está conseguindo se olhar, o quanto você não está conseguindo construir projetos que possam ser extremamente importantes e interessantes tanto para você quanto teu filho. Se o ex seguiu a vida dele, você também pode seguir. Se o ex está conseguindo fazer mais dinheiro, você, apesar das dificuldades que as mulheres têm, a gente sabe, inclusive a educação dos filhos, você também pode. É fortalecer essa ideia de que esse poder também é seu, que você também pode fazer com que a sua vida se movimente. Sofro com apego até hoje, a minha vida está parada. Ai, se o outro pode, se eu posso, a Dani que entrou para a Jornada da Mãe Solo esse mês pode, a Laís que estava aqui recentemente pode, você também pode. A ideia é essa, a vida é abundância, é prosperidade. Quando a gente tem medo de perder o amor dos nossos filhos, a gente também está vibrando na escassez, naquilo que pode faltar, naquilo que eu posso perder, naquilo que não é meu, naquilo que possa escapar por entre os dedos, né? E o amor de um filho, a conexão e o amor de um filho, quando você tem essa clareza e essa força de que você está fazendo o teu melhor, de que você está tratando o seu filho com respeito, que você está se respeitando, que você está respeitando o pai divorciado que o pai do seu filho é hoje. Você não precisa ter medo da rejeição do seu filho. E o filho até pode pedir para morar com o pai, seja qual for a circunstância. Claro que é muito mais difícil se for numa situação de conflito, mas se o seu vínculo e a sua força, a sua clareza de que você fez o teu melhor, de que seu filho não está saindo brigado, que o seu filho não está se afastando com raiva de você. Infelizmente eu atendo pessoas que não têm saudades da infância delas, elas não têm saudades da infância delas. Olha que triste é você não ter saudades da sua infância. Meu filho hoje, se ele for morar com o pai dele, eu tenho certeza que ele vai ter saudades. Eu tenho certeza que ele vai ter saudades de todos os momentos que a gente está vivendo aqui. Natália, eu tenho uma lâmpada que ilumina o meu rosto, senão eu fico um pouco escura. E eu preciso usar os óculos, senão eu não consigo ler o meu esquema de live. Eu fiz o esquema da live, tá aqui na minha tela. Mas se eu tirar o óculos, eu não consigo ler os tópicos que eu preparei, que eu planejei aqui pra vocês. Então você me perdoa dos meus reflexos, senão eu não enxergo, tá bom? E se eu desligar, fica muito escuro aqui, não fica muito legal, tá bom? Mas obrigada por você ter me avisado. Então, gente, o filho do divórcio, ele tá sempre pisando em ovos, ele tá sempre torcendo pelos dois. Mas eu gostaria que vocês avaliassem o quanto vocês estão reativas quando você fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na casa do pai, com o pai ou com o papai. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Ah, você estava na casa do seu pai? Quem é que estava lá? Seu pai estava falando com quem? Ai, alguém perguntou de mim? Ai, você não falou que a sua mãe está se matando de trabalhar para dar conta das contas aqui? Ai, você falou para tua avó que seu pai não foi te buscar na escola essa semana e te deixou lá plantado na porta da escola esperando? Ah, você sente o quanto isso é pesado para a criança? Primeiro, a criança não tem que dar recado para ninguém.
O filho não é pombo correio de ninguém. O filho, ele precisa ser preservado nessa situação, precisa ser respeitado nessa situação. Quando você enche a criança de perguntas, ela para de falar, ela se afasta. Porque aquilo que é legal, né? Coloquei aqui, aquilo que eu queria contar, aquela conversa boa para compartilhar com você o meu fim de semana, as coisas legais que eu fiz com você, vira uma conversa bombardeada. E eu evito ter essa conversa porque ela fica chata, né? Ela vira uma conversa chata. E aí quando vem, mãe, você tá chata, que conversa chata, como é chato, vem aquela bomba na cabeça da mãe. Veio, chata, tá me chamando de chata. E aí a grande questão é, eu faço tudo, eu abro mão de tudo, eu não trabalho direito, eu não me exercito, eu não faço as minhas coisas e eu, Sônia, ainda sou a chata. Vamos lá para alguns pontos importantes. Eu quero trazer um exemplo do que aconteceu essa semana em um dos meus atendimentos. Eu estou acompanhando um caso de uma criança que ela está com dificuldade de engolir. Ela não está conseguindo engolir alguns alimentos. Carne, legumes, alimentos mais sólidos, ela está com dificuldade de engolir. E diante a todos os sintomas, está claro que essa criança está enfrentando uma crise de ansiedade e que essa criança está ali tendo alguns sintomas de síndrome de pânico, tá? Tá fazendo sentido, Rosandra? Vem para a jornada da mãe solo para a gente continuar essa conversa, tá? Eu vou explicar aqui alguns pontos para vocês. Mas essa criança, ela não conseguiu comer, ela não tá conseguindo comer carne cozida, ela não tá conseguindo comer bife, e aí a mãe fez carne moída. Na hora que a mãe serviu a carne moída, acho que queria te ouvir todos os dias. Essas lives são muito realistas com o nosso dia a dia. Ale, na jornada da mãe solo a gente tem 5 módulos gravados, tá? Sobre divórcio, maternidade, sobre o que a gente quer para nossa vida, né? Então, que bom, fico feliz que você esteja aqui, que você esteja gostando, que esteja fazendo sentido aí na tua vida, tá? E é muito bom que vocês estejam aqui participando e fortalecendo esse trabalho, porque isso também me nutre, isso também diz que eu tô fazendo a coisa certa, que eu tô no caminho certo, tá bom? Então, obrigada por você estar aqui. A Kelly disse, eu peço à minha filha que não compartilhe, a não ser que ela ache necessário, mas eu não pergunto. Apenas se ela tá bem, não é fácil, mas eu achei que isso seria o melhor para ela. Kelly, é um caminho, né? Se você consegue se proteger dessa forma e está tudo bem para tua filha, vocês podem ter outros assuntos, mas às vezes escapa por conta, né, do dia a dia, a gente acaba contando uma coisa e outra, mas se esse é um caminho, use a ferramenta que funciona, a ferramenta que mantém um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia, tá? Então, que bacana que você compartilhou aqui com a gente. Então, vamos lá. Essa criança, os pais estão se separando e ele não tá conseguindo engolir. E aí a mãe fez uma carninha moída para ele, serviu a carninha moída e na hora de comer ele não conseguia engolir a carne moída. A mãe ficou muito chateada, ela se estressou e ela acabou gritando com a criança. E a criança teve ali uma crise de estresse e a gente foi discutir um pouco sobre isso, né? E o que eu quero trazer para vocês? Por que essa criança ela não está conseguindo engolir? Ela não é que ela não está conseguindo engolir o legume ou a carne. Ela não está conseguindo engolir o divórcio dos pais. Ela não está conseguindo engolir a ideia da separação da família. A ideia é que agora ou ele sai com a mãe ou ele sai com o pai, mas não sai mais os 4. Ou ele dorme na casa do pai ou ele dorme na casa da mãe, mas não dormem mais todos na mesma casa. Sônia, mas eu tenho um filho que não apresentou nenhum tipo de sintoma, pelo menos não agora, porque às vezes os sintomas vêm a longo prazo. E eu tenho um outro filho que se demonstrou extremamente sensível, que está apresentando uma série de sintomas. Cada filho é um filho, cada divórcio é um divórcio, e é importante que você consiga fazer essas leituras e prestar atenção na criança. Na jornada da mãe solo, oi Andréia, boa noite. Um dos
dos pilares da jornada da mãe solo é olhar e conexão. É olhar as crianças nos olhos, tentando entender o que elas estão sofrendo, o que está acontecendo com a criança. E na maioria das vezes, o chata, que a gente usa muito na nossa sociedade, aí você é chata, que filme chato, que pessoa chata, que conversa chata, não educa, não ajuda a gente a entender o que é que está incomodando o outro. Então, vocês consigam fazer um combinado entre vocês, né? Até gravei um vídeo para postar aqui no Instagram esses dias. Colocar para a criança o que é que está chato. Primeiro, que você se ofende, que você se machuca, que você fica triste em ser chamada dessa forma, porque você está se esforçando para fazer uma carninha moída para a criança caprichada. Mas o que ela está dizendo com chata? Mãe, você fala demais. Mãe, você me cobra toda hora. Mãe, você fica me chamando do horário toda hora. Oi, Dani, tudo bem, querida? Boa noite. Saudades de você também. Vou dar um print aqui para postar depois. Mas o que é ser chata? Colocar ali, mãe, eu não tô conseguindo engolir, a comida tá quente, eu não tô muito legal. A gente conseguir fazer essa leitura junto com a criança e buscar alternativas. Não tem problema ficar sem comer carne por alguns dias. A gente pode substituir a proteína por uma outra coisa que de repente possa nutrir a criança. Ou se ficar uns dias sem proteína, a gente não vai ter sérios problemas. Mas é conseguir ter esse grão de sabedoria e essa sensibilidade de sentir o quanto está doendo no outro e quais os ajustes a gente precisa fazer no dia a dia para não bater de frente. Porque aí essa mãe, ela está tentando fazer a carninha moída, ela está tentando ser uma mãe melhor, ela está tentando cuidar dessa rotina, essa rotina ela não acontece, ela fica frustrada, ela briga com a criança e aí a criança diz, liga para o meu pai que eu estou precisando ficar um pouco com ele, e aí isso cutuca forte nas suas dores de rejeição. Aí você fala, pronto, ai que droga de mãe que eu sou, agora ele não quer comer a carne, agora ele vai ligar pro pai e ainda vai dizer pro pai que eu briguei com ele. Olha só em que seara a gente vai se colocando, em que tristeza a gente vai se colocando. A Dani disse que a seletividade alimentar do meu filho piorou após o divórcio. Dani, isso pode acontecer. Então, que nós possamos ter esse grão de sabedoria, Dani, de que assim, vai passar, é passageiro, tá? Eu escutei de uma mãe hoje que ela quer muito que a criança faça capoeira e a criança não quer fazer capoeira. Ele tá nesse momento de questionar, de dizer que não quer as coisas, de não estar disposto a fazer as coisas. E nesse processo, nesse começo de divórcio, vale mais não bater de frente para que as coisas consigam ter esse tempo de calma, né, de assentamento, da gente entender como as coisas vão ficar. E aí depois, quando você também estiver mais fortalecida, que a gente consiga ter conversas com a criança para que ela entenda a importância de algumas práticas como o esporte. E às vezes até pedir, se for possível, a ajuda do pai para ter essa conversa, porque é uma decisão da família, não é uma decisão só da mãe. Então, se esse pai puder participar, que a gente consiga fazer esse ajuste na vida da criança. Mas é temporário, não sei se o seu filho voltou a comer normalmente, tá? Mas nem sempre isso vai ficar para sempre, a gente pode ter esse grão de sabedoria, tá? Esses sintomas podem vir tardiamente, após 2 anos de separação. Rosana, tudo depende, né? Eu digo que o divórcio é uma grande montanha-russa. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, o pai vai lá e casa. Arrumou uma namorada. Aí como que seu filho se relaciona com essa namorada? Você arrumou um namorado. Fiz um vídeo também essa semana sobre namorado. E aí daqui a pouco o pai tem um filho. E aí o seu filho, que era filho único, ou que se tivesse 2 filhos, agora tem um irmão. Como que a gente lida com isso? Como é que a criança sente essa condição? E você está perguntando se sintomas do divórcio podem vir até 2 anos depois. Os sintomas do divórcio podem vir quando essa criança crescer, for um adolescente, começar a namorar.
Os sintomas do divórcio podem aparecer quando seu filho se casar, quando ele perceber que ele aprendeu a se relacionar de uma maneira completamente disfuncional, ele não foi reprogramado, ele não viu outros modelos, ele não entendeu o que aconteceu ali na casa dele e ele começa a repetir todos esses padrões no casamento dele. Então, traumas do divórcio, eles podem vir em qualquer momento, em qualquer fase da vida. Ai, Sônia, mas tem divórcio sem trauma? Não tem. O que a gente faz é um trabalho de redução de danos. Com psicoterapia, com acompanhamento, com a jornada da mãe solo, a gente faz um acompanhamento de redução de danos. Sônia, mas tem vida sem trauma? Não tem. Sônia, tem algum casal tradicional, pai e mãe, que não vai traumatizar os seus filhos? Também não tem. Também não adianta estar casado, vivendo num lar de violência em que os adultos se agridem, que agridem a criança. Também não. Tem uma receita específica de felicidade? Não tem. Mas aonde é que está o pulo do gato, né? Das meninas que anotaram aqui na semana passada. Onde é que está o pulo do gato? Olha que interessante. Quando a gente tem um grão de sabedoria, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente tem consciência do que está certo e do que está errado, eu vou dar um exemplo. Sônia, gritei com meu filho. Ele contou um negócio da casa do pai dele. Eu quero trazer um outro exemplo aqui. A menina chegou em casa e disse assim para a mãe: mãe, a tia madrasta me chamou de chata. E aí ela ficou irada com isso, completamente reativa, sem calma, zero calma, completamente dolorida, frustrada, machucada, porque aconteceu uma separação e o pai tá namorando uma outra pessoa e a filha pequena tá convivendo com essa pessoa, com sangue nos olhos. O que ela falou? Que eu sou chata. Ela pegou o telefone na hora e ligou pro pai da criança e falou assim: fulana tá falando que a sua fulaninha, que a tia madrasta chamou a minha filha de chata. Você pode explicar isso aqui pra mim, por favor? Ele falou: não, ela não chamou ela de chata. Foi tentar explicar a situação. E ela já veio pra cima dele. Então você tá chamando a minha filha de mentirosa? Né? Então, como é que a gente aprende a se relacionar? Vendo os adultos se relacionarem. É o ponto que eu trouxe na live da semana passada. Não adianta se separar e continuar se relacionando com conflitos, com falta de respeito com a criança. Porque essa discussão e essa conversa é uma conversa que deveria ter acontecido entre os adultos. Mas os adultos não respeitam, os adultos não poupam os ouvidos das crianças falando de coisas que não fazem parte do repertório das crianças. A menina saiu como mentirosa, a menina ficou completamente chateada, a menina chorou e a mãe estava lá metendo pau no pai, chamando o pai disso, daquilo e daquilo outro. Não resolveu o problema, piorou a situação e essa criança que está assistindo essa cena está aprendendo que problemas a gente resolve na briga, a gente resolve discutindo, ou a gente piora os problemas discutindo, e aí há uma grande tendência de que ela reproduza isso na vida adulta, tá? A minha filha, depois de um ano, apresentou vitiligo. A Shirlene fez o comentário. Sim, vitiligo é uma doença psicossomática, uma doença de pele que provavelmente tem fundo emocional e dependendo de como o divórcio foi conduzido, é sim resultado do trauma do divórcio na sua filha. Eu não lembro de ter desenvolvido nenhuma doença psicossomática no meu corpo com relação ao divórcio dos meus pais. Eu tive depressão depois que os meus pais se separaram, muita ansiedade, muitos sintomas de raiva com a situação em si, isso eu tive. A minha irmã, ela teve uma dor de garganta por 4 meses, eu conto isso até aqui nos stories que eu tenho aqui, e ela tomou acho que 2, 3 bezetacil durante esse processo, nada curava a dor de garganta dela e era psicossomático. Com o tempo, ela desenvolveu psoríase e é uma doença de pele psicossomática, muita ansiedade e ela melhora, piora, mas praticamente ela não conseguiu curar isso até hoje e é resquício sim dos traumas do divórcio. A Dani disse assim: meu filho se pegou repensando como ia falar do papai para a mamãe. Ele e a mamãe
Ele é, mamãe, você vai fazer 31, que nem o seu. Aí ele parou, pensou e falou, seu amigo. Você está falando do seu papai? Ele disse sim. Que bom, bacana. Mas é importante, Dani, que você possa dizer para o teu filho que você e o papai já se amaram, que ele é fruto de amor e que você promete não fazer comentários. É interessante que você se esforce para honrar com isso, fazer comentários a respeito do papai, porque você sabe que isso é um desrespeito também com o seu filho. E que ele tem liberdade para falar do papai, que você não vai se chatear com isso. Dá essa segurança, dá esse conforto, dá esse espaço para o seu filho. Isso gera conexão. Quando a criança tem espaço para falar do pai com a mãe, isso gera conexão. E quando a gente fala de rejeição do filho no divórcio, a gente está falando de um certo afastamento. Se eu tenho esse espaço para fazer determinados comentários, a gente está falando de aproximação. E é essa a missão da Jornada da Mãe Solo, tá? Eu tenho algumas alunas aqui, a Dani e a Laís, não sei se elas continuam por aqui. Estou abrindo as inscrições para o mês de abril hoje, na Jornada da Mãe Solo, vai ficar aberta até a próxima terça-feira. Quem fizer as inscrições ainda hoje vai ter de presente uma sessão comigo, tá? Então, a sessão particular custa R$250. A Jornada da Mãe Solo está saindo por R$1.199. Vocês conseguem parcelar em 12 vezes. Quem fizer a inscrição na Jornada da Mãe Solo hoje tem uma mentoria de presente comigo. Eu já vou colocar o link para vocês, porque eu acho que não tá no link da bio. Eu coloco aqui nos stories. Quem tiver dúvida é só me mandar mensagem no direct, tá bom? E aí vocês vão poder me ouvir falar várias vezes por muitos dias. A Rosandra diz o seguinte: meu filho tem 20 anos, a minha filha tem 25. 25 proteínas. Tanto hoje sou chamada de chata, louca, e isso me magoa demais. O irmão sumia, o outro é choro e fico sem saber o que fazer. Tenho vontade de dormir e não acordar. Rosandra, você precisa construir uma vida com propósito, uma vida de mãe solo poderosa. Sônia, é difícil porque a gente não tem amigos, a gente não tem rede de apoio, às vezes a gente não tem trabalho, às vezes a gente não tem... E a gente está muito focado naquilo que a gente não tem. Então, a gente precisa construir aquilo que a gente gostaria de ter. Amigos, uma fonte de renda. Eu não vou dizer que é um emprego CLT, porque a gente está muito fechado nessa caixinha também do emprego CLT, mas a gente pode fazer dinheiro vendendo alguma coisa, empreendendo, buscando alguma forma de fazer algum dinheiro na tua vida. Mas ser chamada de chata e louca, ter as crianças chorando, ter esse lar desequilibrado e você com vontade de dormir, você está trazendo aí sintomas fortes de ansiedade e de uma possível depressão que precisa ser diagnosticada por um psicólogo ou um psicoterapeuta. Mas as crianças que convivem com mães deprimidas tendem a também se deprimir e a sentir ansiedade. E é por isso que eu uso a frase mãe feliz, filho feliz. A gente precisa se cuidar para conseguir cuidar das crianças. O seu filho tem 20 anos, mas você ainda tem uma linda jornada, uma linda vida pela frente. Eu espero ver os meus netos, eu espero acompanhar o Vinícius construindo a família dele, eu espero poder estar perto dele nesses momentos. E para isso, eu preciso começar a cuidar da minha vida com propósito hoje. Não posso esperar ter 60 anos para ser uma avó legal. Se você continuar amargurada, chateada e machucando as pessoas que estão próximas de você, não só os seus filhos, mas como as outras pessoas, as suas futuras noras, seus futuros netos, tendem a se afastar, porque é difícil a gente ficar perto de uma pessoa amargurada, de uma mulher que não fechou as fases do luto do divórcio, que fala mal do ex, que fala mal de tudo, que reclama de tudo, tá? Então é importante que você procure ajuda. Te convido a vir participar da Jornada da Mãe Solo, porque a gente tem ferramentas aqui. Sônia, não tenho dinheiro para pagar terapia. A Jornada da Mãe Solo vocês podem parcelar em 12 vezes. A gente tem o grupo Mãe Solo Poderosa.
A gente tem as aulas gravadas, para quem gosta de me ouvir falar, tem 5 módulos gravados. Tem uma mentoria por mês, um encontro em que cada uma vai falar das dificuldades com os filhos e eu tô ali para orientar vocês. Então a gente precisa buscar ferramentas para deixar de ser essa mãe chata. Autoconhecimento. Falei da rejeição aqui no comecinho da live. A gente não tem mais papai e mamãe para pegar a gente no colo. A gente precisa se acolher, a gente precisa crescer e a gente precisa buscar recursos para sermos mulheres melhores, tá? Tá, igual ao papai. Ótimo, Dani, muito bem. Para completar, meu marido, 28 anos de casada, acabou. Muito bem. Muitos conflitos na separação, perfeita observação de sintomas. Sara, dá um medo? Sara, a gente não precisa ter medo, né? Eu li uma frase na página da Letícia Spiller essa semana, que ela dizia o seguinte: quando a vela estiver firme, eu fiz uma associação a uma vela de barco, tá? Não há tempestade que a derrube. Eu achei que isso faz bastante sentido, né? Quando a gente tem um vínculo construído de uma maneira sólida, que essa criança se sente amada, e eu vou falar mais sobre isso na live da semana que vem. Como é que a gente faz para que os nossos filhos se sintam amados? Eu atendi um caso de uma garota com 21, 22 anos, com uma vida aparentemente boa, uma família razoavelmente estruturada, e quando ela tinha ali seus 10, 12 anos, nasceu um irmão. Ela deixa de ser a filha única e passa a dividir toda essa vida com o irmão. E ela trouxe para a terapia várias vezes que ela não se sentia amada. E a mãe completamente perdida, ela não sabia o que fazer para que essa filha pudesse se sentir amada. Então, na live da semana que vem, eu vou trazer exercícios práticos do que vocês podem fazer para que os seus filhos se sintam amados. Porque quando eu me sinto amada, eu não tenho por que me afastar, eu não tenho por que me distanciar, eu quero ficar mais próximo, eu não vou me afastar, eu quero me aproximar. E quando a gente, de repente, entra em conflitos, quando a gente não consegue acolher a criança, quando a gente está muito reativa, quando a gente está afastando a criança, ela de alguma forma está entendendo que ela não é amada, porque você não está fazendo questão de mantê-la por perto. Então a gente tem que ficar atenta a esses sintomas. O que eu estou fazendo? Está aproximando ou está afastando o meu filho de mim? Tá? A Simone diz assim: meu filho tem 9 anos e diz que quer ficar solteiro. Eu disse que ele vai ser feliz. Eu fui casada há 17 anos, nos separamos há 6 meses. Então, Simone, tem pouco tempo que você se separou e o seu filho está sentindo as dores do divórcio. Os filhos sentem as dores do divórcio por eles e pelos pais. É muito comum quando a gente percebe que tem um pai ou uma mãe sofrendo muito com o divórcio, da criança inconscientemente desejar trocar de lugar com esses pais, ou com esse pai ou com essa mãe. Então você precisa se investigar. Qual é a tua conduta? 6 meses é pouco tempo, você acabou de se separar, você ficou casada há bastante tempo. 17 anos é uma vida. Então você está sofrendo com isso. Mas é importante que junto com a terapia, que você busque recursos para que você consiga sair desse luto, resolver esse luto o quanto antes. Principalmente pelo teu filho que está sentadinho aí do teu lado dizendo que não quer se casar. Por que será que ele está dizendo isso? A gente precisa cuidar disso, né? A minha filha desenvolveu líquen na pele. Meu filho, ansiedade. Sim, podem ser consequências do divórcio. O filho da Dani não quer conversar sobre a separação. Ele fala que tá tudo bem. Dani, às vezes a gente não precisa ter essa conversa, e não precisa ter essa conversa agora. A gente pode ter essa conversa mais pra frente, no futuro. E se o seu filho não quer ter essa conversa sobre separação, tá tudo bem. Respeite o espaço dele. Esteja aberta para isso. Acho que isso é importante. Meu filho está muito agressivo comigo, a Dani escreveu aqui, depois que volta da casa do pai dele, e isso está acabando comigo, porque foi o pai que quis ir embora. Nunca teve paciência com ele e agora está assim.
Dani, você precisa investigar como que vocês deram a notícia do divórcio para o seu filho. Eu não vou conseguir passar detalhes aqui por conta do nosso tempo. Nas lives anteriores, né, tem vídeos aqui no Instagram, depois você me escreve, eu te explico. Como que o divórcio foi explicado para o teu filho e ser esse mar de contenção e de paciência com a criança. Então, toda vez que o filho do divórcio dá tchau pro pai e oi pra mãe, ele vive uma dor de luto. Agora eu só vou ver meu pai daqui a 15 dias. Ah, não, vai ver amanhã, mas meu pai não vem pra minha casa, eu não tenho mais meu pai e a minha mãe aqui na minha casa. Eu vou passar um tempão sem ver o meu pai. Então a criança, ela tá feliz. É a história de torcer para dois times de futebol no mesmo jogo, para os dois adversários. Eu tô feliz porque eu tô reencontrando a minha mãe, mas eu tô triste porque eu tô dando tchau pro meu pai. Como que você recebe essa criança? A gente precisa investigar isso. Você tá conseguindo conter essa ansiedade, esse luto do teu filho com essa despedida e com essa chegada? Isso é bem complexo, tá? Então vamos lá. Quem fizer a matrícula na Jornada da Mãe Solo hoje tem uma sessão comigo, uma sessão de presente aqui comigo, tá? Nesse fim de semana mesmo estarei com as minhas filhas por causa das mentiras do pai. Hoje conversei com ela e pedi desculpas. Isso tudo tá difícil. Edilene, a gente pode ter diferentes conversas sobre mentira. A educação solo, ela é uma educação que exige muito mais da gente, porque a gente precisa ter diferentes ferramentas para explicar algumas coisas para as crianças e às vezes sem citar diretamente uma conduta inadequada do pai, como por exemplo mentira. Então a minha sugestão inicial é: assista o filme do Pinóquio e não sei quantos anos o seu filho tem, mas faça um debate com seu filho sobre verdades e mentiras. Isso pode ajudar o seu filho a começar a ter um conceito próprio do que é verdade, do que é mentira e se vale a pena mentir ou não, tá? Eu quero trazer o último tópico que eu preparei aqui para vocês, eu não quero deixar de falar, que é sobre a manipulação dos filhos do divórcio com as suas mães e com os pais também, tá? Então, um ponto importante que eu quero trazer para vocês é que o filho do divórcio, ele já foi rotulado como o diferente, o chato, o filho da família problemática, o excluído na sala de aula. Isso já aconteceu. Mas hoje, o filho do divórcio, ele é classificado como uma criança autônoma, se não for super protegido. Oi, Nath, tudo bem, meu amor? Como que estamos aí? Um filho super protegido, um filho que tem autonomia, um filho que consegue se virar e é um filho inteligente. Então ele vai fazer chantagem, ele pode tentar te manipular, ele pode tentar manipular o teu ex, o pai dele. E muitos pais ficam bravos e muitas mães ficam chateadíssimas com essa conduta, dizendo: tá querendo mentir, tá querendo me enganar, tá querendo me passar para trás, tá pensando que tá querendo me fazer de boba. E não é nada disso. O filho do divórcio, ele é uma criança inteligente, ele vai usar a inteligência dele para ele conseguir aquilo que ele quer, seja um celular de presente, uma saída, alguém que vá buscar ali numa festa que ele está super interessado de ir. Tudo bem, Sabrina? Boa noite, meu amor. Tudo bem, que saudade, seja bem-vinda, que bom. Então, primeiro ponto é: não se chateie com a criança tentando te manipular, mentindo para você. Na verdade, isso é sinal de muita inteligência, de muita sagacidade, de muita esperteza, expertise do filho do divórcio. Agora a gente precisa encontrar uma maneira, ferramentas para a gente se relacionar com essa capacidade, com essa tentativa de manipulação. Então, o primeiro ponto é: tô percebendo que essa criança está tentando me manipular. Como que eu reajo? De maneira irritada, brava, ríspida, infantilizada, rejeitada? Como que eu lido com isso? Oh, linda, obrigada, viu? Vou printar a tela.
Pra eu ficar lendo depois, ficar namorando os comentários de vocês. Obrigada, meu amor. Espero que você aproveite. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Eu já trouxe esse exemplo outras vezes, mas eu acho que esse exemplo é um exemplo bem desenhado do que eu quero dizer para vocês sobre manipulação dos filhos no divórcio. A manipulação, ela só vai acontecer se você trouxer isso como uma dor de rejeição, como uma dor muito pessoal, como se isso estivesse tentando te afetar. Então, que você entenda que não é nada pessoal, é o filho do divórcio tentando ser feliz, tentando conquistar as coisas que ele está tentando conquistar. Então, meu filho, eu tenho um filho adolescente, vai fazer 15 anos daqui uns dias, já, e eu fui acordar esse adolescente num belo domingo, por volta de umas 10 da manhã, e ele acordou mal-humorado, questionador, indignado, e ele queria saber por que ele tem que acordar às 10 horas da manhã em pleno domingo. Para não estender muita história, na casa do pai, ele pode dormir até meio-dia, outro dia ele dormiu até as 2 horas da tarde. E aí ele veio muito bravo me questionar e disse o seguinte: na casa do papai eu posso dormir até o meio-dia. E a pergunta é, como é que você reagiria se você escutasse isso do seu filho, com você tentando acordar, tentando tirar esse adolescente da cama? A gente tem duas opções. Ou eu reajo, brigo, bato perna e digo absurdos para essa criança, ou eu respiro, muitas vezes eu me silencio, que foi o que eu fiz, e eu vou pensar numa resposta que de repente possa permitir que a gente pense nessa situação. E aí depois, com a poeira mais calma, com tudo mais tranquilo, eu fui explicar para ele os porquês, e a gente usa muito do sarcasmo, da ironia, do bom humor, é uma das ferramentas que a gente usa aqui na disciplina positiva para a educação e maternidade de filhos no divórcio. E aí eu disse para ele, olha, você tem sorte, porque você pode acordar meio-dia, 1h da tarde, pelo menos a cada 15 dias no seu mês. E aí ele faz aquela cara, tipo, você tá tirando uma onda com a minha cara, e de repente a gente faz uma brincadeira, a gente faz uma piada, e ok, passamos, estamos entendidos, fizemos os nossos combinados sobre o horário de acordar, e eu deixei claro que na casa do papai, as regras são do papai, na casa da mamãe, as regras são da mamãe. Então o que eu quero dizer para vocês é que o filho do divórcio, ele vai tentar te manipular, mas permitir que ele te manipule vai depender da sua falta de ferramentas. Se você tiver as ferramentas corretas, você vai conseguir resolver essa situação com maestria, sem levar isso para o lado pessoal, sem medo de perder o seu filho, sem gritar, com a total e plena clareza de que você está fazendo a coisa certa, que você está fazendo o melhor por você e pelo seu filho. Fez sentido? Mas para isso, essa criança precisa se sentir amada. E esse vai ser o tema da nossa live na semana que vem. O que você precisa fazer para que o seu filho não tenha a menor dúvida do quanto ele é amado, tá bom? Bom, espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Terça-feira, às 20. Fez sentido, Sara? Seu filho precisa se sentir amado. Se ele se sente amado, ele não tem porquê. Eu vou embora. Não vai embora, ele vai ficar aqui, vai ficar com saudade do colo da mãe. O colo da mãe é muito especial. Que bom, Dani, que bom. Vem semana que vem, às 20, vê se você consegue vir também, tá bom? Vou falar sobre o que a gente precisa fazer pro filho do divórcio se sentir amado. Essa live não vai ficar salva. As pessoas que gostam de assistir as lives podem fazer assinatura. De Ponte Nova, Edeli. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite, Pompeli. A Pompeli tá sempre por aqui. Obrigada por tudo e por tanto. Live maravilhosa. Obrigada, obrigada, obrigada. Vai ligando no caminho, Dani. Coloca os fones, vem escutando a tia Sônia, que isso vai fazer sentido aí pra você, tá? Meu cachorro já tá até reclamando aqui também do horário. Obrigada pela participação de vocês. Jornada da Mãe Solo tá com inscrições abertas. Sejam bem-vindas as alunas novas. Vai ficar lá no Soniaflix, quem quiser, acho que por R$ 49,90. Não, agora tá mais caro, a gente aumentou um pouquinho.
Mas se você fizer uma assinatura, você consegue ter acesso a todas as lives. Tá lá na plataforma da Hotmart. Quem tiver interesse, manda pra mim. Você quer o link, Dani? Você vai vir pra Jornada da Mãe Solo até que enfim? Coisa boa! Fico feliz. Vou mandar o link pra vocês. Vou mandar, que legal, que bom. Fico feliz, Dani, seja bem-vinda. Vou mandar o link pra vocês, pra quem estiver chegando na Jornada da Mãe Solo, para fazer parte da comunidade Mãe Solo Poderosa. É muito bom estar aqui com vocês. Beijo grande, obrigada pela participação. Beijo, beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.